Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do House of Talisha, comigo, Isabel Talisha Soares. Hoje quero-vos falar de um grande clássico americano, que é também um clássico da literatura universal. The Adventures of Huckleberry Finn, do Mark Twain. As Aventuras do Huckleberry Finn, que todos nós sabemos é o companheiro de aventuras, amigo do Tom Sawyer. Eu li As Aventuras do Huckleberry Finn na adolescência. Esta é a edição que eu li, uma edição publicada em 1988. Eu não sei em que ano exatamente eu terei lido, mas por alturas dessa edição. E eu era apaixonada pelo Tom Sawyer, que eu via enquanto criança e depois adolescente em desenhos animados na televisão. E eram aventuras excepcionalmente engraçadas, interessantes. E depois, mais tarde, li As Aventuras de Huckleberry Finn e devorei e adorei. As Aventuras de Huckleberry Finn é um marco da literatura universal, não só porque é uma história pujante, não é exatamente o mesmo tipo das histórias das aventuras do Huckleberry Finn, que são muito mais cómicas. Aqui há muita comicidade, sobretudo de cada vez que aparece o Tom Sawyer e mais as ideias doidas que ele tinha. Mas é um livro mais cheio de morais, mais cheio de dicotomias, e é um dos primeiros livros em que se escreve no inglês vernáculo. O Mark Twain deu-se ao trabalho de registar por escrito os diversos dialectos, as diversas maneiras de falar das pessoas que habitavam na área do rio Mississippi. Porque as aventuras tanto do Tom Sawyer como do Huckleberry Finn envolvem uma grande personagem que é um grande cenário, o Mississippi. Mark Twain é o pseudónimo do escritor Samuel Clemens, e Samuel Clemens foi durante muito tempo, durante a juventude, piloto de um dos barcos a vapor do Mississippi. E Mark Twain é, na linguagem técnica de navegação do Mississippi, a profundidade de água segura para a navegação de um barco a vapor. Por isso, de cada vez que se dizia que se ia medir a profundidade da água e se dizia Mark Twain, era seguro para a navegação. E ele adotou como pseudónimo esse nome, que é a marca da água, Mark Twain. E eu gosto tanto de Mark Twain que quando fui a Nova Orleans e andei a passear naquele vapor turístico chamado Steamboat Natchez, eu só me lembrava de Mark Twain e quase que ouvia dizerem Mark Twain e lembrava-me de como teria sido originalmente navegar no Mississippi na altura de Mark Twain. E também gosto tanto de Mark Twain que já fui 2 vezes à Casa Museu e Fundação Mark Twain em Hartford, no Connecticut. É uma casa interessantíssima e dá para perceber que Mark Twain era um grande entusiasta de todas as coisas tecnológicas. Vamos à casa dele e vemos desde ferros de encaracolar primários ou primeiros para as meninas e as senhoras, telefones e todas as engenhocas tecnológicas do final do século XIX. Bem, As Aventuras de Mark Twain foi publicado pela primeira vez em 1884 e nunca saiu de publicação. Estamos a ver o quão fenomenal é esta obra. E é uma obra, como eu estava a dizer, assim, de dicotomias, de moralismo, etc. Moralismo no bom sentido, porque é a personagem principal, Huckleberry Finn, ter rebates de consciência, fazer o bem porque Deus manda e porque ele é ensinado assim, ou fazer aquilo que ele acha que é o bem e que não é necessariamente o bem que a sociedade instrui. Aliás, Mark Twain, quando falou sobre Huckleberry Finn, disse o seguinte: um bom coração é um melhor guia do que uma consciência mal treinada. E disse sobre o livro que aqui é um coração bom que tem uma consciência um pouco mais deformada e os dois entram em colisão e a consciência vai perder. E o que é aqui estas dicotomias? Estamos a falar de um livro escrito já depois da Guerra Civil dos Estados Unidos,
já depois da libertação dos escravos, da proclamação da emancipação, mas é um livro que reflete o certo racismo que existia na altura. A crítica literária mais contemporânea diz que é de facto um livro com traços bastante racistas no sentido do etnocentrismo do homem branco, e uso da palavra que hoje em dia é muito politicamente incorreta, nigger, mas era o que se falava na altura e era o que existia na altura. No entanto, é um livro considerado dos primeiros exemplos antirracistas na literatura. Porquê? Porque nós temos, por um lado, a personagem Huckleberry Finn, mas vai haver uma outra grande personagem, embora secundarizada face a Huckleberry Finn, claro, que é Jim, o escravo fugido, a quem Huckleberry Finn vai ajudar. E o rebate de consciência é Huckleberry Finn vai aproximando-se do escravo Jim, mas ao estar a aproximar-se de um escravo fugido, a ser amigo dele, a ajudá-lo a fugir e a encontrar paz e liberdade, ele está a cometer um crime. E isso, na altura, era moralmente repreensível. E, portanto, vamos tendo aqui estes rebates de consciência e, por isso, também, Huckleberry Finn não é um livro tão engraçado e tão cómico como as aventuras de Tom Sawyer. Embora, de cada vez que Tom Sawyer apareça, nós nos escaqueiremos a rir com todas as fabulações de Tom Sawyer, que gostava de fazer as coisas à maneira como ele lia nos livros. Há episódios giríssimos. Tom Sawyer um dia leva pão com manteiga na cabeça, vai esconder o pão com manteiga debaixo do chapéu e na cabeça, porque tinha estado a roubar pão com manteiga à tia, e depois a manteiga começa a escorrer pela cara abaixo e a tia pensa que ele está com febre cerebral e que o que lhe está a escorrer é o próprio cérebro. Portanto, é hilariante de cada vez que Tom Sawyer aparece. Então, e o que é o plot de Huckleberry Finn? O que é o enredo de Huckleberry Finn? Huckleberry Finn e Tom Sawyer, neste momento do começo da escrita, do começo da história, já são ricos, porque nos dois livros anteriores, dedicados a Tom Sawyer, as aventuras de Tom Sawyer, ao fim de várias aventuras, os dois encontraram o tesouro, ficaram muito ricos. E quando este livro começa, eles já são os dois ricos, e Huckleberry Finn, que é órfão de mãe e é abusado por um pai que é o alcoólico do local onde eles vivem, no Missouri, é adotado informalmente pela viúva Douglas. E a viúva Douglas é uma senhora muito boazinha, que quer fazer o bem, e tem uma irmã que vive com ela, que é a Miss Watson. E a Miss Watson quer fazer o bem à maneira dela, o bem com rigor, ela é assim muito ríspida, um bocadinho ácida, e a Huckleberry Finn não gosta assim muito daquilo e por isso a sua consciência está sempre naquela dicotomia. Então fazer o que a Miss Watson e a viúva Douglas querem e que Deus diz e tal, epá, mas eu quero ir por outro caminho, mas o meu caminho também está bem e portanto vai havendo toda aquela luta interna. E depois de viver com a viúva Douglas e com a Miss Watson, Huckleberry Finn decide que é a altura de tratar da vida e vai embora. E nessa altura, Jim, que é o escravo de Miss Watson, também foge. E os dois vão encetar uma viagem pelo rio Mississippi à procura da liberdade de Jim, por um lado, e da liberdade de Huckleberry Finn, por outro. E é aí que, nessas aventuras, que vão meter ladrões, famílias em luta, etc., etc., que Huckleberry Finn se vai aproximando de Jim e vai pensando como Jim, apesar de escravo, apesar de africano-americano, é uma boa pessoa e é uma alma boa e sabedora e experiente. E por isso também aqui a dicotomia de aproximo-me de alguém que está fugido, estou a cometer um crime, mas não estou a cometer crime porque ninguém devia estar escravizado. E é basicamente esse o enredo de Huckleberry Finn. E eu gostaria de vos ler aqui alguns trechos de Huckleberry Finn para perceberem melhor o contexto em que nasce a história destas aventuras. Primeiro que tudo, o livro começa com uma notice, uma advertência, em que nós não ficamos a saber é verídica, não é, isto é para propósitos ficcionais. Fica ao leitor descobrir. E diz assim:
Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted. Persons attempting to find a moral in it will be banished. Persons attempting to find a plot in it will be shot. By order of the author, per Gigi, Chief of Ordnance. Portanto, é escusado procurarmos moral, é escusado procurarmos um enredo, porque não vamos lá. Será que isto era o que Mark Twain queria que nós entendêssemos? Será que isto é algo que Huckleberry Finn queria que nós entendêssemos? Fica ao leitor, para o leitor saber. E então, gostaria de vos ler aqui os primeiros 2 parágrafos da obra. E a obra está escrita no vernáculo que Mark Twain conhecia tão bem dos seus anos de piloto de barco de vapor no Mississippi. Apesar de erros gramaticais, apesar de palavras mal construídas, isto são os dialetos fixados por Mark Twain. Aliás, ele também tem uma advertência para todo o trabalho que ele fez no uso do inglês vernacular. Então, diz Huckleberry Finn, que é o narrador da história das suas aventuras, como dos livros anteriores das aventuras de Tom Sawyer. You don't know about me without you have read the book by the name of The Adventures of Tom Sawyer. But that they don't matter. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth. Mainly. There were things which he stretched, but mainly he told the truth. That is nothing. I never seen anybody but lied, one time or another. Without it was Aunt Polly, or the widow, or maybe Mary. Aunt Polly, Tom's Aunt Polly, she is, and Mary, and the widow Douglas, is all told about in that book, which is mostly a true book, with some stretches, as I said before. Now the way that the book winds up is this. Tom and me found the money that the robbers hid in the cave, and it made us rich. We got $6,000 apiece, all gold. It was an awful sight of money when it was piled up. Well, Judge Thatcher, he took it and put it out at interest, and it fetched us $1 a day apiece, all the year round. More than a body could tell what to do with. The widow Douglas, she took me for her son, and allowed she would civilize me. But it was rough living in the house all the time, considering how dismal, regular, and decent the window was in all her ways. And so, when I couldn't stand it no longer, I lit out. I got into my old rags and my sugar ox shed again, and was free and satisfied. But Tom Sawyer, he hunted me up and said he was going to start a band of robbers, and I might join in if I would go back to the widow and be respectable. So I went back. E aí começa novos episódios de aventuras. As aventuras de Huckleberry Finn, que são a sugestão de um clássico de literatura para o episódio de hoje aqui no House of Talisha. E por mim, Isabel Talisha Soares, estamos a chegar ao fim de mais este episódio. Espero que tenham gostado desta sugestão e que um dia, com tempo, a sigam e leiam um clássico, seja no seu original em inglês, seja numa versão traduzida para português, que existe. E por isso, resta-me despedir. E se gostam deste tipo de conteúdos, não se esqueçam, subscrevam o canal, deixem sugestões, façam comentários. Por mim, é um até breve e espero encontrar-vos no próximo episódio. Até lá!